Sabedoria do alto versus sabedoria terrena. Terceira parte. Aplicando a sabedoria do alto em nossa vida diária. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Cremos que Deus é santo? Por que a pessoa confessa que Deus é santo com os lábios, mas não se empenha em viver em santidade? O texto bíblico diz que Deus é santo. Podemos comprovar isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que há de vir. Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A fé que não manifesta fruto de obediência e santidade é fé morta. Não é fé operosa, mas uma fé superficial e vazia. Se cremos que o Deus Santo habita em nós, então devemos viver em santidade. É o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Santidade é um chamado divino e não apenas uma opção de vida. O chamado para viver em santidade é para todas as pessoas que nasceram de novo, e não apenas para os líderes religiosos que são separados para o trabalho eclesiástico. Devemos dedicar toda a nossa vida, palavras, atitudes, pensamentos a Ele, como um sacrifício de louvor e adoração. Por isso, a nossa mente precisa ser renovada pelo poder do Espírito Santo numa entrega total a Deus. Então, jamais permita que as vozes sedutoras e pressões externas desse mundo dominem a sua mente. Passe mais tempo meditando, memorizando e assimilando a palavra de Deus, para que haja crescimento e amadurecimento espiritual em sua vida. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira sabedoria transforma o nosso interior e a nossa mente. Devemos nos entregar a Deus completamente para que as nossas ações diárias sejam culto racional. Não estamos tratando aqui de um sacrifício literal de morte, mas de uma entrega de toda a nossa vida e atividades diárias a Deus. Essa entrega vai muito além do que os rituais religiosos. Deus é santo. Por isso devemos refletir seus atributos comunicáveis, vivendo separados do pecado, dedicando nossas vidas a Ele. Também devemos ser pessoas transbordantes de amor, pureza e misericórdia em favor do nosso próximo. Viver em santificação não é impossível para quem é habitado pelo Espírito Santo, nosso ajudador e nosso consolador. É impossível,
ter comunhão com Deus sem viver em santificação. Fomos separados por Ele e para que vivamos de forma diferente do padrão do mundo, mas vivendo de acordo com a sua vontade. Devemos ser sal, luz, perfume de Cristo nesse mundo. Aplique a fé recebida vivendo em santificação. Sabemos que ainda temos que conviver com uma natureza que não se converte. Por isso travamos uma luta diária, nos despojando das coisas que entristecem o Espírito Santo. Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, que é melhor do que o sacrifício do Antigo Testamento, que eram mortos. Devemos consagrar os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça para a glória de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 8. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Cremos que a paz de Deus está em nós? É o que diz o texto, João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Todos os regenerados desfrutam da paz do Senhor Jesus Cristo. Então, apliquemos a paz recebida no convívio diário com as outras pessoas. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não podemos viver apenas confessando a palavra de Deus. Precisamos viver, aplicar o que cremos diariamente. Então, a vida cristã não se resume em imitar comportamento de outros irmãos, mas de uma experiência real com Jesus Cristo. Então, a verdadeira fé não se resume em imitação, mas a vida de Cristo manifesta em nós. Chega de vãs palavras. Devemos apresentar as obras de uma pessoa sábia. É o que diz o versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. É sábio e inteligente? Então demonstre isso no seu cotidiano, no convívio com outras pessoas. A verdadeira sabedoria não deve ser apenas conhecida nos púlpitos das denominações religiosas, mas em nossa própria vida. Confesso para vocês que essa palavra tem me impactado. Tenho refletido muito sobre isso, numa autoanálise sobre a direção do Espírito de Deus. Os regenerados precisam viver na prática o que ensinam com as palavras. A verdadeira sabedoria se manifesta em condutas de boas obras e não por meros discursos eloquentes, cheios de ostentação humana. É o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Por seus frutos os conhecereis. Assim como a árvore é conhecida pelos seus frutos, a verdadeira sabedoria é conhecida pelas boas obras em Cristo. A sabedoria não vivida diariamente é apenas um conceito intelectual sem nenhuma utilidade para o reino de Deus. Todos os crentes devem manifestar sabedoria do alto em suas ações e relacionamentos diários com as pessoas. Terceiro lugar,
a fé dos demônios. O que significa a fé dos demônios? Significa uma fé meramente intelectual e vazia de Deus, de uma pessoa que não nasceu de novo, que não foi transformada pelo poder do Espírito Santo. A pessoa não regenerada não pode viver em temor e obediência ao Pai, porque não tem natureza espiritual para isso. São pessoas que só creem mentalmente, sem nenhum comprometimento com a palavra de Deus. É uma fé morta, inútil, que se limita ao conhecimento intelectual, sem importar com a necessidade do próximo e uma comunhão mais íntima com Deus. Por isso que é comparada à fé dos demônios. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Não basta apenas crer num único Deus verdadeiro. Os demônios também creem que existe um só Deus. Eles creem ao ponto de estremecerem. Mas a fé que eles têm não os impele a agir em conformidade com a palavra de Deus. Os demônios não buscam santidade para a glória de Deus e nem manifestam frutos de arrependimento. O desprezo deles pela palavra se assemelha ao comportamento de muitas pessoas que estão apenas lustrando bancos das congregações religiosas. Isso é forte, mas uma triste realidade na vida de muitos que professam o nome de Deus apenas de lábios. Pessoas que frequentam denominações religiosas anos e anos, sem nenhuma mudança de vida ou comportamento. Sentimentos e ações vazias, sem demonstração de obediência prática à palavra de Deus, sem amor, sem graça, sem misericórdia pelo próximo, é um defunto inútil, inerte, como um corpo sem espírito. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Mero assentimento intelectual sem mudança de vida não significa que a pessoa crê verdadeiramente em Cristo. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Discursos eloquentes sem um comprometimento genuíno com o reino de Deus não é evidência de que a pessoa nasceu de novo. Frutos representam nossas atitudes diárias, nossa maneira de tratar as pessoas. A fé superficial e inativa não se manifesta em mudança de vida. O crente que está na condição de morto espiritual é ineficaz no meio do povo de Deus. É um defunto ambulante sem nenhuma utilidade, muito bem enfeitado com as roupagens da religião, porém infrutífero. Mesmo estando preso, o apóstolo Paulo perseverou orando pelo crescimento espiritual da igreja de Filipos. Ele orava insistentemente para que os irmãos crescessem em amor, conhecimento, discernimento e percepção. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, depois o versículo 9 ao 11. Versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. 9 ao 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Não produzimos frutos por nós mesmos. O amor não é um mero sentimento carnal. O amor não é estagnado, pois está sempre em busca do conhecimento do alto para a glória de Deus. O amor cresce pela revelação e conhecimento da palavra. O conhecimento dá ao crente discernimento para rejeitar o que é pernicioso. A verdadeira sabedoria produz frutos de justiça. A justiça de Deus gera em nós uma paz interior e boas obras, que permanecem em todas as circunstâncias da vida. Filipenses 1 e 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça, produzido pela ação do Espírito Santo em perfeita unidade com Jesus Cristo. O fruto de justiça não procede do esforço humano, mas da presença de Jesus Cristo que capacita o crente para frutificar. Qual o propósito da frutificação em Cristo? Isaías, capítulo 32, verso 17.
O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Olha só, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança. E não por alguns dias, mas para sempre. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, a verdadeira fé frutifica em paz, amor, graça e misericórdia, refletindo a glória de Deus. Segundo Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O nosso crescimento espiritual não é passivo. É necessário que o regenerado seja perseverante na leitura da palavra, nas orações e obediência a Deus. A verdadeira sabedoria nos consola nos períodos de angústias e tribulações. A sabedoria recebida do Pai é a base da nossa entrega a Ele. No versículo 13 diz: Quem dentre vós é sábio e inteligente? Essa pergunta merece reflexão, mas é uma reflexão mais profunda de cada um de nós. O texto bíblico nos desafia a demonstrar a sabedoria recebida em prática diária. A verdadeira sabedoria é eficaz em frutificar e não meramente retórica. A verdadeira sabedoria é vivida intensamente, manifestando virtudes cristãs diárias. O verdadeiro conhecimento sempre é colocado a serviço de outras pessoas. A verdadeira sabedoria não é provada pelo conhecimento intelectual ou discursos teóricos, mas por comportamentos que evidenciam o fruto do Espírito. Deve haver consistência entre aquilo que falamos e as nossas atitudes comportamentais. Versículo 13 diz: Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A autenticidade da verdadeira sabedoria é manifesta no dia a dia, em humildade, mansidão, empatia e ótimos frutos. Então, a verdadeira sabedoria não está fundamentada em discursos, mas em ações humildes, pacíficas e misericordiosas, contrastando a sabedoria terrena, cheia de inveja, egoísmo, conflitos, desamor. O temor do Senhor, por intermédio da palavra, é o fundamento seguro e firme para o nosso entendimento e desenvolvimento espiritual. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o conhecimento nos revela os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Quanto mais os atributos de Deus nos são revelados, mais iremos reconhecer a sua grandeza, justiça e santidade. Conhecimento gera discernimento espiritual, capacitando a pessoa para refutar, julgar e fazer escolhas, sempre em concordância com a palavra de Deus. Conhecimento é o que aprendemos através da palavra. Discernimento é o que aplicamos diariamente com o conhecimento que nos foi revelado por Deus. Temor a Deus não é medo, mas reverência e submissão à sua vontade, santidade e justiça. A sabedoria do alto não busca autojustiça e vanglória. Se o Espírito de Deus não intervir em nossas motivações e atitudes internas, nada poderemos mudar em nossos comportamentos externos. Por isso, somos totalmente dependentes do poder do Espírito Santo operando em nós. 1 Pedro 1 e 5. E sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Não somos preservados para a glória futura por força humana, mas pelo poder de Deus. O poder do Espírito Santo nos capacita para vivermos em obediência e perseverança. Vivemos na total dependência da graça de Deus. Não possuímos nada de bom em nós mesmos para apresentar a Deus. Toda a nossa obediência, gratidão, adoração, serviço e perseverança são frutos do que Ele mesmo colocou em nós. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7.
Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se eu recebeste, por que te vanglorias como se eu não tiveras recebido? Tudo nós recebemos de Deus. Por isso ele diz: E que tens tu que não tenhas recebido? Na nova tradução na linguagem de hoje diz: Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Romanos capítulo 11, versículo 35. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Então, toda a nossa soberba é abatida quando entendemos que Deus é a fonte de tudo. Quando reconhecemos a soberania de Deus em nossas vidas, vivemos em fidelidade e dependência de Deus. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. João capítulo 3, versículo 27. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Ainda João capítulo 15, versículo 4 e 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todos os nossos talentos, boas obras, são manifestos em Cristo. Estamos apenas desenvolvendo o que recebemos pela sua graça e misericórdia. Efésios, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Percebam que o regenerado é criado para as boas obras e não por intermédio delas. Boas obras é a evidência de que a pessoa nasceu de novo e não a causa do milagre do novo nascimento. Somos feitura dele, uma nova criação em Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é o propósito de sermos criados em Cristo? O texto bíblico nos responde que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, antes mesmo da fundação do mundo, o Pai já tinha um propósito para nós. Ele não apenas nos regenerou, mas de antemão nos preparou para as boas obras em Cristo. Perceba que isso é decreto, é planejamento de Deus para nossas vidas. Obras são consequências da salvação e não a causa. É uma prova visível de que a pessoa está vivendo pela graça de Deus. Se não vivemos mais e Cristo vive em nós, então é necessário que o fruto que se manifesta por meio de Jesus seja evidente em nós. O fruto de justiça por intermédio de Jesus Cristo deve ser constantemente manifesto na pessoa que nasceu de novo. Não temos nenhum mérito ou qualidade individual para merecer o favor de Deus. Tudo que apresentamos a Deus recebemos dele mesmo. A verdadeira oferta é reconhecer nossa fragilidade humana, nossa miséria espiritual, tirando todo o foco em nós mesmos e nos rendermos totalmente aos pés de Cristo. O cristão deve ser atuante, defensor da fé, promover o evangelho da graça e fortalecer e edificar a fé dos seus irmãos em Cristo. Nossa única esperança está nele. Se você se identificou com esta mensagem, orem juntamente comigo. Deus justo, santo e verdadeiro, Deus de toda graça e misericórdia, perdoa meus pecados de omissão. Confesso que descuidei com algumas responsabilidades a mim confiadas. Perdoa-me pela minha inércia, descuido, relaxo diante das coisas que sabia que deveria fazer e não fiz. Livra-me da vaidade, da insatisfação do meu coração, que apesar da regeneração ainda sofre os efeitos do pecado original.
que eu não fique focado nas incertezas da vida presente. Perdoa-me pelas vezes que eu omiti em visitar alguém que precisava ali de uma palavra de conforto, do meu comprometimento, ação, apoio, cuidado. Capacita-me, Senhor. Não permitas que eu deixe de fazer a tua obra por medo ou preguiça. Livra-me da tentação de pensar mais em mim do que nas necessidades do meu próximo. Não permitas que eu venha cair nos mesmos erros de omissão, que eu venha usar os talentos recebidos de ti para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.